Estamos aqui com a doutora Gisele Torres e o doutor João Maciel, pesquisadores da Embrapa Trigo em Passo Fundo, que são especialistas na área de fitopatologia e genética molecular. Falaremos um pouco a respeito do artigo publicado na última edição da revista Plantio Direto, edição número 171, que fala um pouco sobre a resistência genética do trigo à brusone. Então, bom dia. Gostaria primeiramente de perguntar a vocês que tipo de doença é a brusone e há quanto tempo ela é um problema no cultivo do trigo? Bem, a brusone é uma doença causada por um fungo. Ela ocorre desde o primeiro relato dessa doença no Brasil e no mundo, no trigo, é de 1986, né? A publicação em si é de 1986, e representa um grande desafio à produção de trigo no país. Ela tem uma característica interessante, que ela ocorre muito mais num limite geográfico que vai mais ou menos do norte do Paraná no sentido superior para cima, né, em direção ao Brasil Central. E daí nesse caso se destaca, por exemplo, a questão do cerrado, né, que existe uma grande expectativa que possa produzir trigo lá, e tem esse inconveniente, esse problema, que é a brusone, então, que limita bastante a expansão do trigo lá. Essa é uma situação relacionada à brusone do trigo no país. Esse ano, houve problema com a brusone nas lavouras de trigo a nível nacional? Sim, esse ano pode-se dizer que ocorreu uma epidemia com uma dimensão importante, especialmente no Cerrado brasileiro, onde se cultiva trigo numa época mais precoce aqui, mais no cedo, e teve um problema lá com bastante chuva durante a condução dessas lavouras lá no Cerrado brasileiro. Em especial destaque para os estados de Goiás, de Minas Gerais, no Distrito Federal, e essa doença ela tem uma relação direta com a questão da chuva, especialmente chuva durante o espigamento, e foi justamente o que aconteceu lá esse ano, e teve problemas importantes, de danos importantes causados por essa doença lá no Cerrado. Então, quais são as formas de controle existentes para essa doença e qual seria a eficácia delas? Falar em controle de brusone, a gente tem que falar em controle integrado. Não existe uma medida única que possa ser uma solução única capaz de resolver o problema. A gente tem que pensar em questões como época de semeadura, evitar com que essa opção ou esse cuidado com a época de semeadura vai possibilitar que se evite que a época de espigamento, que é a mais sensível para a brusone na condição brasileira, por exemplo, ocorra em épocas de chuva. Tem a questão também do controle químico, que é uma opção também, mas a questão do controle químico na parte aérea tem suas dificuldades, especialmente se a incidência, se a intensidade da epidemia é muito forte, o controle químico tem limitações. Tem a questão do controle varietal, controle genético, e aí fica o destaque para a Embrapa Trigo, com outros obtentores, que está fazendo um esforço já de alguns anos para desenvolver cultivares que sejam mais resistentes, usando ferramentas mais, vamos dizer assim, entre aspas, mais modernos, envolvendo a questão, por exemplo, da biologia molecular, marcadores moleculares. Uma coisa importante de se destacar sobre a questão do controle genético, o controle varietal, que, na minha forma de entender, tenha ocorrido uma evolução em relação à disponibilidade de cultivares mais resistentes. O cenário que se tem hoje é melhor do que se tinha, por exemplo, há 5, 7 anos atrás. Tem-se cultivares que resistem mais à doença, embora tenha que se destacar que não existe imunidade à doença. Sempre vai ter o que a gente tem observado é que no campo, especialmente, existe o processo infeccioso, mas algumas cultivares, digamos assim, sofrem menos com a ocorrência da doença. Nesse sentido, da resistência genética, como que anda o progresso da pesquisa, essa questão das cultivares resistentes, como é que tem se dado esse processo? Na verdade, hoje sabe-se da literatura mundial, internacional, estrangeira,
que existem 10 genes de resistência conhecidos para isolados específicos de Magnaporte. E há 3, 4 anos atrás foi identificada uma associação entre a presença de uma translocação cromossômica, né? É um segmento de um cromossomo que foi transferido para o trigo em cruzamentos, vindo esse segmento de uma espécie aparentada, antiga, e que a presença desse fragmento cromossômico no genoma do trigo confere também resistência de amplo espectro a campo e em condições controladas. A importância desse fragmento ela é cada vez mais enfatizada porque os materiais portadores dessa translocação apresentam realmente níveis menores de intensidade da doença. O trabalho de pesquisa da Embrapa hoje não é focado simplesmente nessa translocação, né, que é o tema do artigo que foi publicado nesse mês, mas é a busca de outros genes, né, outros QTLs que possam responder por essa resistência, porque já foi apontado também na literatura que essa translocação ela seria efetiva para isolados mais antigos, né, isolados mais recentes de Magnaporte. A resistência ela já não é tão importante quanto para outros isolados. Então o trabalho hoje da Embrapa, além de um screening, de identificação de materiais que apresentam um melhor comportamento nas condições da doença, é no desenvolvimento de marcadores moleculares que possam auxiliar na seleção desses genes que conferem resistência nas atuais e futuras cultivares disponíveis. Então agradecemos a participação dos nossos pesquisadores da Embrapa Trigo e convidamos todos a conferirem o artigo publicado na edição 171 da revista Plantio Direto.